Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Quando a gente vê a obra da codificação, em especial o livro que se chama Obras Póstumas, que é como se fosse um diário de Kardec, que foi editado depois do retorno dele ao plano espiritual, há um determinado aconselhamento, orientação naquele livro, uma consideração trazida pelo próprio codificador, quando ele diz que foi com a convivência com os espíritos, naquelas manifestações todas que levaram à codificação do espiritismo, que ele aprendeu que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, portanto, com suas qualidades e com seus defeitos. Isso nos mostra que não é pelo fato de ter desencarnado que se tornou anjo ou se tornou um espírito mais equivocado ainda. Nós levamos para o plano espiritual as nossas tendências positivas e negativas. E quando a gente vê a escala espírita, e essa escala espírita está no Livro dos Espíritos, na questão 100 a 113 do Livro dos Espíritos, está falando sobre essa escala, que são os espíritos perfeitos, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. E nós, habitantes do planeta Terra, estamos na terceira escala. Portanto, espíritos bastante equivocados, a caminho da evolução, a caminho da luz. Essa caminhada poderá ser breve ou poderá ser muito extensa, dependendo das nossas escolhas. Por isso é que a gente sempre pede nos nossos trabalhos para que Deus nos ajude, para que possamos fazer sempre as melhores escolhas. Então, quando nós sabemos esse preâmbulo trazido pela própria codificação da doutrina espírita, que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, se nós tivemos inimigos nesta encarnação ou em encarnações anteriores, e se nós não resolvemos essa questão através do sentimento do perdão, essa dificuldade continuará até que a gente realmente envolva todos aqueles nesse sentimento de perdão. Por isso é que Jesus disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Então, provavelmente, nós temos pessoas que não nos simpatizam conosco, ou às vezes até não simpatizamos com elas aqui no plano encarnado, mas também podemos ter espíritos que não simpatizam conosco, que ofendemos, magoamos, prejudicamos em algum momento da nossa vida. Quando a gente olha, lê, estuda a obra de André Luiz, nós vamos ver esses fatos, essas histórias narradas com muita clareza por André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, a gente vai ver, por exemplo, no livro Ação e Reação, vamos ver no livro Libertação, vamos ver no livro Sexo e Destino, todas as artimanhas, todas as urdiduras dos espíritos que estão, de alguma maneira, envolvendo aquelas pessoas ainda encarnadas na cobrança que eles entendem que é própria. E aí vem as enfermidades, a depressão, a obsessão, os transtornos de harmonia no lar. Então, são várias as situações que nos mostram que esses espíritos estão incomodados e estão nos cobrando de alguma maneira. E só existe um antídoto para essa dificuldade. É a prática do bem, é a prática da verdadeira caridade, trazida também pela codificação da doutrina espírita, na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, se nós queremos ter paz, queremos ter serenidade e equilíbrio nas nossas vidas, é imprescindível
que pratiquemos a caridade, porque na informação da codificação do Espiritismo fala que fora da caridade não há salvação. E a caridade que ele está fazendo referência, o codificador, é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. É isso que está falando com relação à caridade. E a obra de André Luiz, nós vamos ver, por exemplo, na história do Antônio Olímpio, que já falamos algumas vezes sobre a história, está no livro Ação e Reação. Quando ele desencarna, quando aquela trama todinha de questões de herança, quando ele elimina os próprios irmãos para ficar com todos os bens, esses irmãos que estão no plano espiritual, eles contratam nas escolas do espaço 25 vingadores. E aí eles perguntam, onde é que você conseguiu essa quantidade de pessoas, de espíritos? E ele disse, consegui na escola de vingadores. Então existe uma escola nas zonas umbralinas, nas zonas de grande dificuldade espiritual, uma escola de espíritos muito refratários ao bem, e eles se dispõem a realizar esse tipo de trabalho, assim como também nós sabemos que existem aqui na Terra os pistoleiros, homens-bombas e outras coisas mais, que se dispõem a fazer esse tipo de trabalho. E qual que foi a tarefa deles quando eles foram contratados para irem para essa fazenda? Trazer a enfermidade e trazer também a sovinice. Então, quer dizer, o que herdou a fazenda, no caso Luiz Olímpio, ele herdou a fazenda, mas ele não usufruiu de nada que tinha na fazenda, porque eles incutiam na cabeça dele, aqueles vingadores, eles incutiam na cabeça dele que ele devia economizar, porque a pretensão dele é que um dia ele retornaria, o Luiz, lá no plano espiritual, juntamente com esse Antônio Olímpio e todos que estão envolvidos na trama, retornariam para usufruir desses benefícios. E a urdidura dos espíritos equivocados não é somente com relação à usura, ou às vezes também aquela pessoa que é pródiga, gasta o que não tem, mas pode ser também na sexualidade equivocada, pode ser através da drogadição, dos vícios morais, que é o orgulho, a inveja, o ciúme, a maledicência e outros tantos. Então, a literatura espírita nos mostra, e aí daí a importância da gente conhecer a literatura. Nós trouxemos hoje um livro que também vai falar sobre as questões da vingança, dos inimigos desencarnados. Esse livro chama-se Os Luminares Tchecos e vai contar a história do João Hus. Passa no século XIV, e esse João Hus depois ele reencarna como o professor Hippolyte Leon Denis Arrivaio, que é o Allan Kardec. Então é a mesma pessoa. E as questões que surgem lá eram por fatos ideológicos. Ele praticamente é o precursor da reforma protestante. Ele começa a ficar muito incomodado, esse João Hus, com as coisas que estavam acontecendo, os desmandos que aconteciam nas igrejas instituídas, nas instituições tradicionais, e começa a combater, e outros que estavam do lado das instituições tradicionais. Então, existe uma grande trama nesse procedimento todo, e dentre essas maldades que aconteciam, tinha uma condessa, que era a Condessa Iana. Ela foi tão envolvida pelos espíritos equivocados, que ela, além de praticar muitas maldades, ela se sentiu também, nesse envolvimento, ela se sentiu como se estivesse enlouquecida. Então, quando esse João Hus chega a um determinado momento na casa dela, ela estava totalmente transtornada, totalmente louca. E num procedimento lá de
de passos que ela deu, de atitudes que ela tomou naquele determinado momento, ela foi praticamente jogada dentro de uma lareira. Então ela se incendiou toda, as roupas pegaram fogo, o marido e o próprio João Hans tentando apagar, mas ela já estava muito debilitada devido à presença desses espíritos, e aí então ela acaba indo a óbito. E nós, às vezes, nós sabemos, as pessoas caem e dizem assim, eu fui empurrada, eu tenho certeza que eu não caí, alguém me empurrou. De vez em quando a gente ouve relatos assim. Então, os espíritos, eles estão por todo lado, tanto espíritos bondosos quanto espíritos equivocados. Quando a gente age dessa maneira, através do sentimento do perdão, as boas ações, a oração sempre, nós vamos refutando esses espíritos e vamos atraindo espíritos bons. E nós trouxemos uma mensagem que foi recebida pelo Chico, que está num livro que se chama Escrínios de Luz. Escrínio é como se fosse um porta-joia. E a mensagem nós vamos ler parágrafo por parágrafo e a gente vai entender a importância de mudarmos as nossas atitudes. E o título da mensagem é Ajudemos o Inimigo. Tanto pode ser o encarnado quanto o desencarnado. E ele diz assim, tão necessário se faz o auxílio espontâneo aos inimigos, auxílio espontâneo. Então tem que ser com vontade mesmo. Na preservação de nossa paz, então, o auxílio é para preservar a nossa paz. Quão imprescindível se torna a remoção apressada de um foco infeccioso à nossa porta. É uma figura tão forte que o Emmanuel está falando, porque se nós estivermos com um lixo na porta da nossa casa, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover aquele lixo, porque, sobretudo, se ele tiver com odor fétido, porque nós não queremos aquele lixo ali. No entanto, a gente guarda esse lixo da mágoa, do ressentimento dentro do nosso coração e complicando a nossa vida. Então ele diz, apressada de um foco infeccioso à nossa porta, a benefício de nossa própria saúde. Isto quer alimentar o adversário, e se quer alimentar o adversário, é manter um núcleo de raios destruidores contra nós. Então, esse adversário que nós alimentamos é um raio destruidor contra nós, em qualquer esfera de inimizade. Todos somos distribuidores de cargas eletromagnéticas geradas em nosso próprio ser. Nós temos falado muito sobre as energias, estudamos bastante sobre as energias no nosso estudo lá da mansão às 7 horas da manhã do sábado, dos nossos fluidos, do fluido vital, temos estudado bastante. E para exemplificação, na última quarta-feira nós recebemos lá na mansão um senhor espírita desde sempre, com 90 anos de idade. A hora que terminou o trabalho, fomos conversar com ele e perguntamos qual a mediunidade dele, se ele era médium, como é que foi o desenvolvimento do trabalho dele. E ele nos contou que era médium de cura, psicografia, e foi falando, e no final ele sintetiza assim, hoje eu já não trabalho mais, eu não dou passe, porque o meu fluido é muito pouco, porque o fluido, a gente adquire um fluido, uma energia para a vida, é nos outorgado esse fluido para a vida. Por isso é que quando as pessoas vão ficando mais antigas, elas vão ficando mais serenas, mais tranquilas, embora não enfermas, porque as energias, os fluidos que foram para um determinado período, eles vão também escasseando. Então está aqui falando, todos somos distribuidores de cargas eletromagnéticas, tanto pode ser positiva quanto negativa, geradas em nosso próprio ser. Por isso é que muitas vezes a gente conversa com uma pessoa e fala, nossa, me senti tão mal,
cheguei até a arrepiar. Fui naquela casa e fiquei louca para ir embora, porque não dava conta de ficar lá. E outras pessoas vão nos transmitir paz, vão nos transmitir serenidade. Então, são as energias próprias da pessoa. E continua Emmanuel. A simpatia é corrente de auxílio que estendemos em nosso favor. Então, quer dizer, quando a gente dá um sorriso para o outro, cumprimenta o outro, trata o outro bem, o beneficiado somos nós mesmos. Então, se não for por virtude, que seja pelo menos por inteligência, né? Quando a gente trata bem alguém, aquilo reverte em nosso favor. A antipatia é força asfixiante que lançamos em prejuízo próprio. Então, aquela pessoa que não cumprimenta ninguém, que não conversa com ninguém, essa pessoa é uma pessoa antipática e é força asfixiante que lança em prejuízo próprio. Toda energia projetada de nossa alma nos responde invariavelmente na reação de quem nos partilha as experiências. Quem arremessa espinhos, improvisa chagas, cujas emanações lhe procuram a atmosfera pessoal. Quem semeia flores, recolhe o perfume da cooperação e da boa vontade. Instalemos dentro de nós o legítimo discernimento que reconhece cada criatura em seu lugar e cada acontecimento no minuto que lhe é próprio. Então, a pessoa tem que ter vigilância, ponderação, equilíbrio, né? Protegidos por semelhante entendimento, não aguardaremos uvas do espinheiro, nem pediremos as graças da colheita ao campo que apenas exige promessas de sementeira. Porque muitas vezes a gente projeta no outro alguma coisa e esse outro não é capaz de nos dar aquela resposta. Por isso é que o Chico dizia que, com relação às decepções, a decepção é a visita da verdade. A decepção é a visita da verdade. Aí a pessoa fala, nossa, mas casei com um rapaz, ele era tão gentil, tão educado, e depois, né? Ele não mudou, não. Ele era daquela maneira. Só que o contato foi pouco, era a época do encantamento, a pessoa não percebeu. Então, é a visita da verdade, a decepção. Quando a treva se desdobra em torno de nossos passos, não vale você gerar contra as sombras ou persegui-las inutilmente. Bastará acender uma luz para que a estrada se descortine novamente a visão. Então, não adianta ficar reclamando. Nós temos é que agir. E esse agir é através da boa ação, através da oração, do equilíbrio, da vigilância, do discernimento, da disciplina. Assim, pois, evitemos o cultivo do espinheiral magnético na infeliz manutenção de adversários, que podemos relegar ao esquecimento, quando de imediato não lhes possamos confiar o cântaro delicado do nosso amor. Então, se a gente não pode amá-los, pelo menos vamos neutralizar aquela situação. Usemos o silêncio, a desculpa e a compreensão como exemplo vivo do nosso próprio esforço na edificação do bem. E o tempo se incumbirá de tudo transformar em auxílio de nossa felicidade, dentro dos imperativos inevitáveis da constante renovação. Então, tudo caminhando para a renovação. Mas aí a gente fica com muita pena de nós mesmos, temos aquela dificuldade de admitir que o outro, às vezes, está certo, o outro merece a nossa consideração e o nosso respeito, e aí nós lamentamos e reclamamos. E nesse sentido da reclamação, nós fomos buscar em Paulo de Tarso. Temos falado muito da importância das cartas de Paulo, porque a informação que a gente tem no livro Paulo e Estevão,
também psicografado pelo Chico, é que as cartas de Paulo são da esfera crística, foram intuídas, Jesus intuiu Estevão, que intuiu Paulo, e ele escreveu as cartas. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, porque ele foi escrevendo para várias comunidades por onde ele havia passado e edificado as igrejas, e aí depois de um determinado tempo ele começa a escrever as cartas. A única carta que foi escrita de próprio punho, ele mesmo escreveu, foi a carta aos hebreus, ao povo da raça dele. E essa carta ele escreve aos Filipenses. E no final, praticamente no final da carta, ela é muito linda, prestem atenção. A gente vai ler somente uma parte. Não é minha penúria que me faz falar. Então, quer dizer, está com dificuldade, mas ele não está reclamando. Aprendi a contentar-me com o que tenho. A contentar com o que tem pode ser na área da saúde também, né? Quer dizer, eu tenho uma saúde debilitada, está difícil, mas eu estou contente assim mesmo porque eu tenho a bênção da reencarnação. A família que eu tenho, a família que eu mereço, o emprego que eu tenho, se é que tem emprego, é o que também necessito, e todas as questões existenciais, a gente também tem que ficar contente com o que tem. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Aí a gente fica pensando assim, mas saber viver na abundância todo mundo sabe, e o pior é que não sabe. Porque muitos vivem na penúria e reclamam. Outros até vivem na penúria com resignação. Mas na abundância, quer dizer, quando se tem muito, é que a gente vai ver o egoísmo, a arrogância, o orgulho, a vaidade, mudar o status da pessoa, ou social, ou econômico, e daí a pouquinho a pessoa se mostra realmente como ela é. Estou acostumada a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome. Ele passou muita fome mesmo, o apóstolo Paulo, né? Porque a gente tem que considerar que ele andou 12.800 quilômetros e nem sempre tinha alimentação. E ele era um rabino, um doutor da lei, um homem que era orgulho e esperança de uma raça, quer dizer, poderia ter vivido ali no Sinédrio, com todas as mordomias, com todas as condições próprias de um judeu muito preparado, e, no entanto, a escolha dele foi outra. Estou acostumada a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e padecer necessidade. Agora que vem a frase lindíssima que todos conhecem e não sabem, talvez muitos não saibam de onde ela vem. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo de Tarso aos Filipenses. Então, quando a gente tem certeza que nós podemos tudo com aquele que nos fortalece, nós já mudamos o nosso paradigma de vida, já nos asserenamos, já nos equilibramos. As ofensas que por acaso as pessoas nos façam ou nos fizeram já não nos dizem respeito, porque elas dizem respeito ao outro. A mim, a nós, a cada um de nós, diz respeito à nossa conduta enquanto cristãos, enquanto espíritas cristãos que somos. O espírita é muito cobrado porque Jesus disse que aquele a quem muito foi dado, muito seria pedido. E ninguém recebeu mais do que os espíritas. Então nós temos a beleza da codificação da doutrina espírita, com os princípios da doutrina, com a misericórdia de Deus, com a esperança que vem através da reencarnação. Então, nós temos todas as condições para sairmos daqui hoje dizendo: eu sou uma pessoa feliz. Embora com dificuldades, eu tenho a felicidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.